Fala, senhoras e senhores, nosso Brasil Baronel, Vaulir Sincera aqui, o canal da Notícias. Vamos para notícias de hoje, senhores. Copom mantém Selic em 15% e dá sinais de que o próximo movimento será para baixo. Comitê de Política Monetária, Copom, decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano. O comunicado foi duro, como esperado, mas trouxe uma mudança útil que pode fazer toda a diferença. O Banco Central retirou a menção à possibilidade de retomar a alta dos juros. E como se dissesse que a porta de subida está fechada e que a partir de agora só resta olhar para baixo, ainda que com cautela. Por que o Copom manteve a taxa Selic em 15%? O documento começou tratando do cenário internacional, que ontem também passou por uma decisão importante nos Estados Unidos. O Federal Reserve, o Fed, reduziu novamente os juros em 0,25 ponto percentual para abaixo, baixa de 4% a 4,25%, indicou mais 2 cortes ao longo de 2025. A lógica é simples. Quando os juros lá fora caem, fica mais fácil para o Brasil também aliviar a Selic, sem perder a atratividade para o investidor estrangeiro. É como em um campeonato. Se o adversário tira o pé do acelerador, você ganha espaço para administrar o jogo. No cenário doméstico, a mensagem foi de equilíbrio delicado. O crescimento da atividade mostra sinal de moderação, mas o mercado de trabalho continua forte, com desemprego em mínimas históricas. Ao mesmo tempo, as expectativas de inflação seguem acima da meta. Em outras palavras, a economia não está esfriando de forma homogênea, o que exige do Banco Central a manutenção da taxa em patamar elevado mais tempo. O que mudou no comunicado do Copom? A grande novidade foi a retirada de trechos que antes falava em interrupção do ciclo de alta. Antes, em se confirmando o cenário esperado, o comitê antecipa uma continuidade da interrupção do ciclo de alta de juros para examinar os aspectos acumulados do ajuste já realizado, ainda por serem observados, e então avaliar se o nível corrente da taxa de juros, considerando a sua manutenção por períodos bastante prolongados, é suficiente para seguir a convergência da inflação à meta. Depois, o comitê seguirá vigente, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. Esta frase funcionava como uma ameaça velada. Se fosse preciso, os juros poderiam subir ainda mais. Agora, com essa possibilidade fora do texto, o recado é outro. O Copom está preparando o terreno, como quem vai limpando o caminho para, em algum momento de 2026, começar a reduzir a Selic. Muito bom. Aí aumenta o crédito no Brasil para as pessoas. O mercado já captou a mudança de clima nos últimos dias. O câmbio cedeu. Os juros futuros caíram em bolsa brasileira, renomeou máximas históricas. O mercado, como eu sempre digo por aqui, não esperar o ciclo de queda acontecer e ficar óbvia para agir. No início da preparação do terreno para uma queda futura já é suficiente para animar os ativos, e quem esperar demais para embarcar nesse tempo pode encontrar a bolsa já em 200 mil pontos. 200 mil pontos, hein? Lá em cima, hein? Oportunidade histórica. Para o investidor, o cenário abre duas frentes de estratégia na renda fixa. Títulos prefixados e papéis atrelados à inflação de longo prazo podem oferecer ganhos expressivos com a queda das taxas. Na bolsa, o preço/lucro médio segue em torno de 8 vezes o nível de promoção histórico. Quando comparado aos padrões internacionais, mas como toda
liquidação, ela não dura para sempre. Ações de crescimento em setores mais sensíveis a juros devem ser os principais beneficiados se o ciclo de queda se confirmar. No fim, tudo se resume à estratégia e momento da vida. Quem busca crescimento patrimonial precisa aceitar algum risco e aproveitar janelas como o atual. Quem já está na fase de preservação pode olhar para a renda, fundos imobiliários, dividendos ou mesmo renda fixa pós-fixada. O importante, como sempre digo por aqui, é não ficar apenas reagindo a notícias do dia, como quem é levado pela maré. O grande diferencial está em se antecipar, montar a carteira com consciência e ter disciplina para atravessar o caminho quando ainda ninguém fala sobre isso. Eu já vinha falando da bolsa aqui há muito tempo, bem antes das máximas históricas e do assunto virar trade entre os influencers. Quem aceitou o risco e comprou boas empresas já acumula um retorno de aproximadamente 80%. Quem só aceita ver para crer vai levar 15% esse ano. Não que esteja ruim, mas está deixando uma excelente oportunidade passar. Um abraço. Texto por Marília Fontes, da Nord Research, senhores. Tá aí, senhores. O realento aí da mantida a nossa taxa Selic, tá, senhores? Então, não se esqueçam, cada um com seu investimento, sua bolsa, para ser condutado. Bom, senhores, isso não é recomendação, tá, senhores? De algum tipo de investimento, tá? Cada um prepara seu portfólio, a sua carteira, tá? Para melhor assim distribuir os seus investimentos do que você quiser e do que você mais gosta. Fique por aqui! Obrigado e tchau!